O nosso papo hoje mergulha numa economia que é meio invisível, sabe? A gente parte da premissa do livro Atenção, o maior ativo do mundo, do Samuel Pereira, mas para fazer uma análise crítica, uma análise que foi construída aqui pelo canal Terceiro Observador. E o ponto de partida é um paradoxo que, olha, todo mundo sente. A gente vive, afogado no oceano de informação, mas parece que a gente só consegue carregar um copinho d'água por vez. Exato. E o problema é que o mundo inteiro está gritando, tentando colocar alguma coisa dentro desse nosso copo. É uma disputa feroz. O livro que a gente está usando como base, ele defende que a nossa atenção deixou de ser só um processo mental. Ela virou, de fato, uma moeda, um capital. A imagem que ele usa é muito forte, né? A internet como se fosse uma rua de comércio popular, só que infinita, com todos os vendedores gritando ao mesmo tempo. É uma ideia poderosa. Mas talvez seja só metade da história. Como assim? É um bom começo, mas é incompleto. Porque, beleza, se a atenção virou um capital, a pergunta que o livro não faz e que a gente precisa fazer é: quem são os donos dos meios de produção desse capital? Boa. O autor descreve esse mercado com as regras de sempre, né? É um recurso escasso, super disputado, que dá para acumular. Mas isso não descreve um campo de oportunidades iguais, sabe? Não. Isso descreve um sistema de latifúndios digitais, onde pouquíssimos detêm a terra e o resto de nós, bom, a gente paga um aluguel altíssimo para poder plantar alguma coisinha. Então, quando o livro cita aquela disputa, sabe? Amazon e o Uber contra o Walmart e os táxis, não foi só uma vitória da tecnologia. Não mesmo. Foi uma vitória na captura de atenção. Mas, por essa sua ótica, não foi uma competição justa. De jeito nenhum. Foi a chegada de um trator muito mais moderno para concentrar ainda mais a terra na mão de poucos. E a questão da acumulação? Pensa na acumulação. O livro conta a trajetória do próprio autor, né? Saindo de 0 visitas para milhões de acessos. Sim, isso é apresentado como um exemplo de meritocracia digital. Pois é, mas o que acontece na prática? A atenção que você acumula não só gera mais atenção, ela te dá poder para comprar mais atenção ainda. Ah, claro. O autor mesmo menciona que investiu 7 dígitos em anúncios no Facebook para gerar múltiplos 7 dígitos de faturamento. Isso não é um pequeno agricultor prosperando, né? Isso é um grande proprietário comprando a fazenda do lado para expandir o domínio dele. E as plataformas tipo Google, Meta, TikTok? Nesse cenário, elas são o quê? A bolsa de valores onde essa moeda é negociada? Elas são muito mais que isso. Elas não são um intermediário neutro de jeito nenhum. Elas são o quê, então? Elas são as donas de todas as terras. Elas são as donas dos rios que irrigam essas terras e, as criadoras do clima. Nossa! Elas não só cobram um aluguel, elas decidem se vai chover na sua plantação ou na do vizinho. E, claro, ficam com uma bela parte de cada colheita. Isso me leva a um dos exemplos mais fortes do livro, o da maquiadora Marília Makeup. Ah, sim. Ela faz umas lives de quase 2 horas com uma retenção altíssima. A lógica que o livro tira daí é que não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Sim, e essa é uma meia-verdade perigosa. Por quê? O caso é excelente, mas não pelo motivo que o livro aponta. Ele é usado para celebrar a ideia de construir relacionamento com a audiência. Mas o que ele revela de verdade é a vulnerabilidade desse modelo. A vulnerabilidade. A prova disso é o detalhe mais chocante para mim. O marido dela, segundo o livro, largou uma carreira de piloto da Força Aérea Brasileira para se juntar ao negócio. Uau! Isso normalmente seria visto como o auge do sucesso, né? A família toda vivendo do negócio digital? Exato, mas pensa no risco. Eles não tomaram só uma decisão de negócio, eles fizeram uma aposta de vida. Uma aposta alta. Altíssima. Apostaram a estabilidade de uma carreira militar num ativo atenção da audiência dela, que no fundo eles não controlam. Eles não controlam. Não. Eles moram de aluguel no latifúndio do Facebook. Se amanhã o Mark Zuckerberg decidir que o algoritmo não vai mais entregar lives longas, ou que o alcance orgânico vai cair para quase zero... O que acontece com o negócio? Exato. O que acontece com o negócio que sustenta a família inteira. O livro vende o bônus, mas ele esconde o ônus existencial de ser um inquilino digital. A audiência não é deles, então. A audiência é da plataforma. Isso.
Ele só tem uma permissão de acesso que pode ser revogada a qualquer momento. É isso. A audiência é o ativo, mas a propriedade é da plataforma. Isso nos leva direto para o ponto cego dessa visão otimista do livro, que celebra a internet como um campo democrático, com ferramentas ao alcance de qualquer um. É aquela ideia do se você se esforçar, você consegue. Mas os próprios dados que o livro traz parecem contradizer isso. Como assim? Quando ele fala de SEO, de otimização para o Google, ele cita que o primeiro lugar fica com uns 30% dos cliques. Ok. E o 10º lugar fica com míseros 2%. Peraí. Então, o dado que o livro usa para dizer se esforce mais para chegar no topo, na verdade é a prova do crime. É a evidência de que o sistema é desenhado para concentrar atenção de forma brutal no primeiro lugar. Visto por esse ângulo, sim, não é uma ladeira que você pode escalar com esforço. É um penhasco, onde quem já está no topo tem todas as ferramentas para se manter lá e quem está na base mal consegue se segurar. E o motor dessa concentração toda são os algoritmos? Sim. No livro, eles são tratados como uma ferramenta a ser dominada, um código para ser decifrado, mas eles não são passivos. Eles são agentes ativos, você quer dizer? Exatamente. Agentes ativos de concentração de poder. O pixel do Facebook que o livro descreve é o exemplo perfeito disso. Como ele funciona nesse sentido? Ele não é só um rastreador. Ele é um mecanismo de retroalimentação. Quem já tem dinheiro e engajamento usa o pixel para ensinar o algoritmo a achar mais gente parecida, o que gera mais engajamento e mais dinheiro, que por sua vez é reinvestido em mais anúncios. É um ciclo que se autoalimenta. Os grandes não ficam só maiores. Não? Eles ficam exponencialmente maiores. E isso cria uma barreira de entrada quase intransponível para quem está começando com pouco recurso. A distância entre o primeiro e o segundo lugar só aumenta com o tempo. É por isso que a sua metáfora do latifúndio de atenção é mais precisa do que a do mercado aberto. Faz mais sentido, né? O espaço digital não é um campo de oportunidades iguais. É um território que já tem donos. E os mega influenciadores, as grandes marcas, eles não são só mais competentes. Não, eles são os barões que já controlam as melhores terras, as mais férteis. Os pequenos e médios criadores estão lá disputando os pedaços de terra mais áridos, na periferia do sistema. E sempre dependendo da boa vontade do dono do feudo. Sempre. E esse dono do feudo pode, a qualquer momento, mudar as regras do jogo, do arrendamento. Uma alteração no algoritmo do Instagram pode levar uma safra inteira de criadores de conteúdo à falência da noite para o dia. Sem aviso prévio, sem direito a recurso. Isso muda completamente a conversa. A luta deixa de ser só sobre ter um conteúdo melhor ou ser mais criativo. Passa a ser uma luta por quê? Passa a ser uma luta por autonomia, por soberania digital. Algo que um manual de como vencer o jogo, obviamente, não tem interesse nenhum em discutir. A questão não é como jogar melhor, mas reconhecer que o jogo é, na sua essência, viciado. E se a gente aceita essa premissa de que a atenção é o novo petróleo, essa extração em massa levanta questões éticas gigantescas. Questões que um manual de táticas, por natureza, não se propõe a responder. Não mesmo. Mas nós podemos começar a fazer as perguntas. Devemos. Qual seria a primeira? A primeira, para mim, é sobre a fronteira entre persuasão e manipulação. O livro ensina a usar gatilhos mentais, a matar objeções. Onde é que fica a linha? Ele dá algum exemplo disso? Dá. Um título de e-mail como Alerta vicia 8 vezes mais do que cocaína. Nossa! Que o livro cita como um caso de sucesso para vender um curso de detox. A pergunta é, isso é genialidade de marketing ou é engenharia do medo? Eu fico pensando no impacto real disso. Uma pessoa que talvez tenha um familiar lutando contra um vício ou que ela mesma seja vulnerável à ansiedade. E aí ela recebe um e-mail desses. Pois é. O gatilho ali não está só ativando uma curiosidade, ele está explorando deliberadamente uma vulnerabilidade, gerando um pico de estresse para conseguir um clique. E essa é a lógica da extração predatória. Você não se importa com o bem-estar da pessoa do outro lado. Você se importa com a métrica. Com a taxa de abertura, com a conversão. O livro celebra o resultado, a venda do curso, mas não discute o custo emocional ou ético para chegar lá. E essa lógica se repete em escala industrial, né? Todos os dias em milhões de caixas de entrada e feeds.
O que nos leva à segunda questão. Que é? O livro descreve a capacidade do Facebook de saber tudo sobre nós como algo curioso e assustador ao mesmo tempo. A pergunta é: essa vigilância total é só o preço que a gente paga pela conveniência? Ou tem algo mais? Ou a nossa atenção e os nossos dados são, na verdade, uma forma de trabalho não remunerado que sustenta toda essa economia bilionária? É a pergunta clássica, né? Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Mas eu acho que vai além. A gente não é só o produto. Nós somos a força de trabalho não assalariada. Como assim? Cada curtida, cada comentário, cada busca, cada segundo que a gente passa olhando para a tela é um trabalho que a gente faz para treinar os algoritmos, para refinar os perfis psicográficos que vão ser vendidos para os anunciantes. Nós somos os operários de uma fábrica digital global. E nem sequer recebemos um salário mínimo por isso. E isso toca na nossa autonomia, que é a terceira questão. O livro fala sobre o poder nas mãos do usuário de pular um anúncio. Mas que poder real a gente tem quando os algoritmos são projetados não para nos informar ou nos educar, mas para nos manter engajados a qualquer custo? Exato. Qual a nossa autonomia real quando o feed nos alimenta com o que nos indigna, o que nos choca ou o que nos conforta? Criando bolhas de realidade. E otimizando para nossa permanência e não para nossa saúde mental. A escolha de pular um anúncio de 15 segundos é trivial. Perto da falta de escolha sobre o ecossistema emocional e informativo em que a gente é mantido por horas todo dia, o algoritmo escolhe o cardápio. A gente só escolhe qual prato viciante vai consumir primeiro. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que talvez seja mais importante, que amarra todo o resto. Se a atenção humana é, de fato, um recurso natural finito e essencial, não só para o comércio, mas para a democracia, para as relações, para a própria capacidade de pensar com profundidade, a gente não deveria começar a discutir algum tipo de regulação sobre a sua extração e uso? Ou vamos continuar tratando a cognição humana como uma mina de carvão a céu aberto para ser explorada de forma predatória até a exaustão completa? Recapitulando então, os pontos que a gente levantou aqui foram a ideia da atenção como capital, que é útil, mas incompleta. Sim. A crítica de que o ecossistema digital se parece menos com o mercado aberto e mais com um sistema de latifúndios de atenção que concentra poder. Exato. E as questões éticas profundas sobre manipulação, trabalho não remunerado e autonomia que esse modelo extrativista impõe. O convite final não é para um detox digital, nem para abandonar a tecnologia. É para navegar nesse ambiente com um olhar mais crítico. Um chamado para a gente se perguntar a cada clique, a cada hora gasta,